Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Campeonato Brasileiro não para e terá mais uma rodada neste meio de semana. Também vou apresentar para vocês os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação atualizada. Lembrando que nesta última rodada teve até queda de treinador. Mas vamos começar falando então sobre os jogos da 14ª rodada, que será aberta nesta quarta-feira, dia 3 de julho, com o Cuiabá recebendo o Botafogo. A partida será às 19 horas, pelo horário de Brasília, lá na Arena Pantanal. Às 20 horas, o Vasco vai receber o Fortaleza, confronto que acontece lá no estádio de São Januário. No mesmo horário, o Criciúma encara a equipe do Cruzeiro lá no Heriberto Wilson. Ainda nesta quarta-feira, às 21h30, o Atlético Mineiro vai receber o Flamengo. O duelo acontece lá na Arena MRV, em Belo Horizonte. E mais um jogo marcado para as 21h30, o Red Bull Bragantino vai encarar a equipe do Atlético Goianiense lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. E para fechar os jogos desta quarta-feira, o Atlético Paranaense vai receber o São Paulo, partida que acontece lá na Liga Arena, também às 21h30. A rodada segue na quinta-feira com mais 4 jogos. O Grêmio recebe o Palmeiras às 19 horas, duelo que será disputado lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Também às 19 horas, o Bahia vai jogar contra o Juventude. O duelo acontece lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Às 20 horas, o Fluminense tentará aí espantar a crise recebendo a equipe do Internacional. O jogo vai acontecer lá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, outro time também em crise e que demitiu o treinador no início dessa semana, o Corinthians vai jogar contra a equipe do Vitória. O duelo será lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. E agora eu trago para vocês os resultados da 13ª rodada, quem se deu bem e quem se deu mal nesta última rodada que começou com clássico e terminou com clássico. E a rodada foi aberta com empate entre Vasco e Botafogo, 1-1, duelo que aconteceu no estádio de São Januário. Também por 1-1 foi o empate entre Cuiabá e Red Bull Bragantino, duelo que aconteceu lá na Arena Pantanal. E a rodada do Brasileirão começou mesmo só com empate em 1-1, porque esse também foi o placar do duelo entre Atléticos. O Atlético Mineiro empatou com o Goianiense lá na Arena MRV, duelo que aconteceu já no último domingo. O Grêmio venceu o Fluminense pelo placar de 1-0, duelo que aconteceu no Centenário. O São Paulo derrotou o Bahia por 3-1 lá no Morumbi. Já o Fortaleza levou a melhor sobre o Juventude, ganhou por 2-1. No duelo de rubro-negros, o Vitória perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 1-0. Já o Flamengo derrotou o Cruzeiro pelo placar de 2-1. E mais 1-1 da rodada, Criciúma e Internacional empataram lá no estádio Heriberto Wilson. E na última segunda-feira, no derby paulista, no grande clássico paulista, o Palmeiras derrotou o Corinthians pelo placar de 2-0, resultado aí que derrubou o técnico Antônio Oliveira. E agora eu vou trazer para vocês então a classificação do Brasileirão, como é que está aí a classificação. O líder é o Flamengo, soma 27 pontos. A segunda colocação é do Palmeiras, o Palmeiras está chegando aí, 26 pontos. O Botafogo é o terceiro colocado com 24. O Bahia também tem 24 pontos, só que está na quarta colocação por causa do saldo de gols. O Glorioso tem 8 gols de saldo contra 5 do Tricolor de Aço. O Atlético Paranaense é o quinto colocado com 22 pontos. O São Paulo aparece na sexta colocação com 21 pontos. O Cruzeiro é o sétimo colocado com 20 pontos, só que o Cruzeiro tem um jogo a menos. O Fortaleza é o oitavo colocado com 20 pontos e também um jogo a menos. O nono colocado é o Bragantino, tem 19 pontos. O Internacional é o décimo colocado com 18 pontos e tem 2 jogos a menos na tabela de classificação. O Atlético Mineiro é o 11º colocado com 18 pontos também, só que tem uma vitória a menos que o Colorado. O Juventude é o 12º colocado com 16 pontos em 12 jogos. O Criciúma é o 13º colocado, 13 pontos, 11 jogos. O Cuiabá, 14º colocado, 13 pontos em 13 jogos, só que tem saldo de gols inferior ao do Tigre. O Vitória aparece na 15ª colocação, 12 pontos. O Vasco é o 16º colocado com 11 pontos e o último time fora da zona de rebaixamento. Aí começa aí a zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense, que vem aí de 3 empates, é o 17º colocado com 11 pontos, os mesmos 11 pontos que o Vasco, mas tem uma vitória a menos. O Grêmio é o 18º colocado com 10 pontos, tem 2 jogos a menos na tabela. O Corinthians, numa situação já bem complicada, 9 pontos em 13 jogos e apenas uma vitória. E o Fluminense na lanterna, não vence aí há 10 jogos no campeonato, apenas 6 pontos ganhos. O Fluminense precisaria de pelo menos, dando tudo certo, 2 rodadas para deixar a zona de rebaixamento. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal
tabelão do futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!